aqui, deixa eu ajeitar. Eu vi que alguns não fizeram. Eu vou ver aqui quem ficou para mim sem fazer. Vocês me dizem se deu algum problema. Professora, eu achei mais interessante que Ah, é? Ah, que bom. A Giovana falou que achou diferente, pois é. Gabriel Neves também achou diferente. Aos poucos vai ficar mais, a linguagem vai ficar mais fluente. Vocês vão ver lá pela metade do terceiro capítulo, quase o 4, fica um pouco mais fácil de ler, porque o autor vai relaxando e vai começando a escrever mais fluentemente. A Luana está digitando, tem muito nome, no começo a gente tem que gravar muita coisa. Da turma de vocês, aparece aqui que não fizeram para mim no sistema o Gabriel Pacheco, o Ian, a Larissa, a Maria Eduarda e o Vitor, que não fizeram e não entraram em contato comigo. Então, assim, não sei se deu algum problema, não sei se algum desses está aqui, poderia falar comigo. Mas vamos lá, deixa eu comentar um pouquinho esse primeiro capítulo para vocês. Anota, agora tá certo, porque é assim, agora é o seguinte, são 10 questões, e aí o número de acertos que vocês fizeram é o que vocês tiraram. Inclusive, eu anotei aqui, peraí, deixa eu ver onde eu anotei. Quem tirou 10 foi só a Marcele que não tá aí hoje, e a Beatriz, a Júlia, a Micaela e o Gabriel Neves tiraram 9. Então, esses são os 5 primeiros colocados. Aí, deixa eu ver aqui. Fala, Iago. Eu estou lendo, estou só abrindo as questões aqui para a gente comentar um pouquinho. Eu não vou dar as respostas específicas, mas vou comentar no geral, tá? Deixa eu só ver meu Word aqui, onde foi parar aqui. Ia perguntar isso? Vou comentar. Eu não vou dar todas as respostas, depois vocês vão ver quando eu publicar lá. Posso até publicar frequentemente. Mas assim, então vocês entenderam que o Ateneu é um colégio interno, né? Onde as pessoas vão para morar e estudar. E aí vocês devem ter percebido que no começo a visão do... Aliás, qual é o nome do nosso protagonista? Vocês já gravaram? Como é o nome do narrador? O Sérgio, muito bem, não esqueçam do Sérgio. O Sérgio, então, primeiro ele é pequeno, né, e ele fala sobre as impressões que ele tinha a respeito do colégio. E ele tinha uma visão muito idealizada, né, não sei se vocês perceberam, enquanto ele ia com o pai visitar, ele viu uma formatura super, né, pomposa, ele via aquela disciplina, o uniforme, ele achava tudo maravilhoso, assim, sonhava com aquilo. Só que quando ele chega lá, é um pouquinho diferente, né? Então, muda a perspectiva. E agora é ele já velho contando a história, né? Ele não é ele contando naquela época, é ele contando depois. E aí vocês viram que tinha muita fama o lugar, né? Aquele internato. O diretor fazia muita propaganda, divulgava em tudo que é lugar, e aí todos os meninos ricos eram mandados para lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Tinha uma festa de educação física, vocês viram? Um espetáculo que era para mostrar força, desenvolvimento, sei lá, tipo uma Olimpíada, assim. E aí vocês viram que o filho do Aristarco fez tipo um escândalozinho durante a festa lá da educação física, não sei se vocês lembram. O que acontece? Ninguém está colocando nada aí. Alguém abriu a câmera e fechou. Foi o Natan. Tem uma princesa envolvida nessa história. Não sei se vocês pescaram quem é essa princesa.
Maria Eduarda, você chegou para mim, aparece como se você não tivesse feito a prova do Ateneu. Ah, ele não beijou, isso aí. É isso, tinha todas essas acrobacias, ginástica, essas coisas, né? Era tipo uma exaltação do porte físico dos alunos e tudo mais. E aí o menino não quis beijar a mão da princesa lá, porque ele já queria ser republicano, não queria ser monarquista. Então vocês veem que já tem uns conflitos aí políticos também. E isso mesmo, Gabriel, muito bem. Vocês viram que ano era, né? Qual é o ano desse livro? Isso, 1888. O mesmo ano da abolição da escravatura, né? Então, estamos nos situando aí. Vocês veem que é um livro mais antigo, né? Claro que eu perguntei um monte de detalhezinhos só para fazer vocês olharem os mínimos detalhes. Uns nomes diferentes também, né? Apesar de serem todos brasileiros, né? Mas como é que era o nome do professor do Sérgio? Não é Mâncio, é o Mânlio. É bem estranho. Rabelo, não Rubelo. Rabelo, tem uns amigos com os nomes. Vocês assim, viram como eles descrevem os alunos? Sentiram um pouquinho de bullying ali nas descrições? Eles comparam, né, os alunos. Alguns estão escrevendo. Não sei se vocês imaginaram os próprios colegas ali, né? Porque tem o aluno que não para quieto, o aluno que não estuda, o aluno que. Vários tipos de alunos, né? Claro que é outra época e as descrições são meio inconvenientes para atualmente, né? Tem um ali que tem o nariz de pelicano e assim vai, né? Eles vão comparando. Mas agora no capítulo 3 e 4 vocês já vão ver o período de convivência dele lá. Então já vai mudar um pouquinho o esquema, já vai entrar umas coisas mais explícitas. Não sei se vocês perceberam, mas quando ele vai. Vocês devem lembrar que quando ele vai lá na frente para. O professor Manlio chama o Sérgio para responder umas questões lá na frente. Na primeira vez, no primeiro dia, ele desmaia. Perceberam? Ele fica tão nervoso que desmaia. E aí ele é levado para o roupeiro, onde ele vai tomar um ar, sei lá, ficar um pouco lá. O que ele acha lá? Vocês perceberam? Que ele achou alguma coisa estranha lá? Sim, o quê? Não era um desenho, era uma revista mesmo. É que o linguajar nos deixa meio perdido, né? Mas ele ficou vermelho, roxo, queimando. Não é uma foto, era uma revista mesmo, pornográfica, né? Então, assim, é para mostrar para a gente que o colégio não era aquela coisa perfeita que ele imaginava. Aos poucos ele vai perdendo essa idealização, né? E aí o rapaz lá do roupeiro arranca da mão dele e diz que aquilo não é para ele, né? Então, no próximo capítulo vocês já vão ver coisas mais explícitas, tá? Então, preparem-se. Vocês viram que o Rabelo fala para eles, para o Sérgio, que ele tem que cuidar para não ser um dos mais fracos e que ele não devia arrumar um protetor, né? Então já tem umas coisas estranhas aí que vão acontecer. Pois é, não sei, né? Vamos ver, pode ser que ele seja do mal também. É só o começo da história, né, Leonardo? Beleza, gente. Vamos lá então. Pois é, vamos ver, né? Vamos ver, estamos no começo. Bom, gente, hoje nós vamos com literatura, e aí
eu vou compartilhar a tela para abrir um slide daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar sobre a página 13 de literatura, se vocês puderem abrir aí. Nós vimos a primeira geração da poesia romântica no Brasil na semana passada, e hoje nós vamos ver a segunda geração. Só que antes eu queria falar um pouquinho sobre algumas manifestações africanas, estão na página 13 do livro de literatura. Abriram aí? Posso falar? Deem um ok aí para mim. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o Eugênio Tavares, tá? Tá em Manifestações do Romantismo em Cabo Verde. Eugênio Tavares, ele escreveu alguns poemas românticos. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, como essas colônias africanas, especialmente Angola, Moçambique, Cabo Verde, são as colônias de Portugal. Eles escrevem em língua portuguesa também. Só que como o processo de independência, o processo histórico deles é posterior ao nosso, né? Eles começam a escrever mais tarde e muitas vezes inspirados pelos textos aqui do Brasil, né? Ou de Portugal mesmo. A maioria desses escritores ainda são filhos de portugueses que foram morar nesses lugares. Ainda não são os próprios africanos, tá? Mas aqui nós temos do Eugênio Tavares as Mornas, que são poemas, assim, estilo canções, que misturavam a língua portuguesa com a língua crioula, que já é uma língua misturada com a língua africana. Então, ele exalta a linguagem local, e isso é importante para a época, né? E ele escreve textos no estilo romântico. Então, aqui tem um exemplo. Partindo, triste por te deixar de manhãzinha, desci ao porto, e logo, asas ao vento, fomos singrando, sob um céu cinzento, como, num ar de chuva, uma andorinha. Olhos na ilha eu vi, amiga minha, a pouco e pouco, num decréscimo, fugir o lar, perder-se num momento, a montanha em que o nosso amor se aninha. Nada pergunto, nem quero saber, aonde vou, se voltarei sequer. Quanto, em ventura ou lágrimas, me espera. Apenas sei, ó minha primavera, que tu me ficas lacrimosa e triste, e que sem ti a luz não existe. Então, aqui a gente tem características do romantismo parecidas com as do Brasil. Aqui vocês veem que ele está triste de partir, então tem uma questão de apego à terra, né? Saudades da terra, que é tipo o nosso nacionalismo aqui. E também a questão do amor, né, que aparece aí também, da amada, certo? Então, nós vamos agora para a próxima página, onde vocês têm a segunda geração romântica, ultrarromântica. E eu vou compartilhar aqui a tela para abrir um slide com vocês aqui, tá bom? Vocês podem me dizer se estão vendo, e eu vou precisar que alguém fale para não... porque eu não consigo ver o chat, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Foi? Estão vendo? Sim? Então, vamos lá. Aqui... Opa, virou o slide. Deixa eu só ver se eu consigo ver o chat simultaneamente. Ok, beleza. Vamos lá. Aqui nós temos um quadro que é da época do romantismo, de 1859, o pintor é Gérôme, e nós vemos aqui retratada a morte, né? Vocês já veem a morte aqui. Então, a segunda geração é a mais exagerada. Ela é muito exagerada no sentimentalismo, no pessimismo, no saudosismo, na angústia, na fantasia, é inspirada no Lord Byron e no spleen. Vocês lembram a melancolia dele? E eles têm muito forte o desejo de fuga pelo sonho ou pela morte. Tudo ok aí? Deixa eu dar uma olhada no chat, que eu consigo ver aqui. Ok. Eu acho que seu som... Deixa eu fechar aqui. Opa, não. Isso. Vamos lá. Seguindo, então.
O nosso primeiro escritor, e um dos bem importantes, é o Álvares de Azevedo. Como vocês podem ver, a vida desses escritores era bem curta na época do Romantismo. Ele viveu de 1831 a 1852. Vejam aí quantos anos dá isso, podem colocar no chat. Ele nasceu em São Paulo, era de família rica, foi para o Rio de Janeiro. Aos 5 anos, o irmão mais velho dele já morreu. E ele volta para São Paulo para estudar Direito. A maioria deles vinha para São Paulo estudar Direito, que era a grande faculdade de humanas da época. E isso já aos 16 anos, né? Eles terminavam a escola mais cedo. Em 1852, ele já tinha tuberculose, né? Já era alguém que não ia viver muito. E ele caiu de um cavalo. No hospital, eles descobriram um tumor na fossa ilíaca, que é uma parte do abdômen dele. E aí ele foi operado sem anestesia e acabou morrendo. As obras dele foram publicadas no ano seguinte, e poucos dias antes de morrer, ele escreveu Se Eu Morresse Amanhã. Deixa eu ver se alguém calculou a idade dele aí. Ninguém, gente? Vocês estão mal de matemática? São 30, 20, 21 anos, né? Acho que é isso, 21 anos. Deixa eu ver quem pôs agora. 21, isso aí, 21 anos. Imaginem que vida curta, né? E ainda deixou um legado de obra. Então, imaginem, poucos dias antes de morrer, ele escreveu Se Eu Morresse Amanhã. As características dele, ele é muito sensível, sonhador na poesia, né? A mulher muito idealizada, e ele acreditava na possibilidade do amor, ainda que fosse após a morte. Ele tinha uma consciência de que a morte chegaria cedo, talvez por causa da morte do irmão dele, e ele fala muito sobre saudades da família. Aqui eu coloquei esse quadro só para vocês perceberem o que é a mulher idealizada, né? Então aqui o quadro se chama Moça Lendo, mas observem para onde que ela está olhando. Deixa eu ver as respostas de vocês no chat. Vocês conseguiram ver a imagem? Para onde ela está olhando? Então, para o céu, né? Para a lua, sei lá. Ela não está lendo, né? Então, é uma imagem que não mostra a realidade, mostra, né? Um outro aspecto. Vocês veem uma pele bem pálida, as bochechas rosadas, né? Tudo delicado. Então, era um tipo de idealização da mulher. E aqui o poema que ele escreveu um pouquinho antes de morrer. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então aqui, gente, o interessante é o seguinte, ele fala que se ele morresse amanhã, ele teria vantagens e desvantagens. A vantagem seria a irmã dele, ao lado dele na morte, desvantagem, a mãe choraria muito a morte dele. Desvantagens, ele não viria ao futuro, mas vantagens, ele não sofreria tanto. A dor no peito não seria tão forte, quer dizer, eles achavam bom morrer cedo para não sofrer por amor. Então, era uma característica aí do romantismo, né? Mas ele escreveu um poema bonitinho, engraçadinho também, que chama A Lagartixa. Deixa eu voltar lá. A Lagartixa. A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo o verão, o corpo espicha. O clarão de teus olhos me dá vida. Tu és o sol, e eu sou a lagartixa. Amo-te como vinho e como sono. Tu és meu copo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota. Travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver para coroas. Não preciso no prado colher flores. Em grinaldo melhor a minha fronte.
nas rosas mais gentis de teu amores. Vale todo um harém a minha bela, em fazer-me ditoso ela capricha. Vivo ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Então, vocês devem lembrar que a lagartixa, ela gosta de ficar paradinha tomando sol, né? E aí ele é como se a amada fosse o sol e ele fosse a lagartixa, que fica ali tomando um solzinho e tal. Então, um poeminha bonitinho. Vocês continuam me ouvindo? Me deem um ok aí, porque está muito silêncio nessa sala. Ah, ok, obrigado, Leonardo. Então vamos lá, continuando. Agora nós temos o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu viveu de 1839 a 1860, mais um que viveu pouco, né? Se vocês fizerem as contas aí, 22 anos de vida, 21, 22 anos de vida. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um fazendeiro rico, mudou para o Rio aos 13 anos e aos 14 ele foi para Portugal, onde já começou a escrever. Então eles estudavam, terminavam tudo muito cedo, né? Tinham que amadurecer muito rápido, já que a vida era muito curta. Ele voltou ao Brasil em 1857, onde começou a trabalhar como jornalista do Correio Mercantil. 3 anos depois ele já morreu por causa de vida boêmia, que era muito comum naquela época, tuberculose também. Deixa eu ver o que vocês estão digitando. Sim, Gabriel Neves, eles morriam muito cedo mesmo. Era uma época em que a tuberculose era muito forte. Os intelectuais, os que iam para a faculdade, geralmente tinham uma vida boêmia, né? Viviam nos bares à noite. Então, eles pegavam tuberculose, eles não tinham muitas condições de saúde, e aí morriam cedo mesmo. Por isso que o romantismo retrata tanto a morte, né? Bastante mesmo. Pode ir colocando aí mais comentários, e aí eu vou continuar aqui, tá? Deixa eu ver mais um comentário aqui. Entendeu? Ok. E aí aqui um poema dele, que é Simpatia. Simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem juntos, unidos, presos, numa mágica atração. Simpatia são dois galhos, banhados de bons orvalhos, nas mangueiras do jardim. Bem longe às vezes nascidos, mas que se juntam crescidos e que se abraçam por fim. São duas almas bem gêmeas, que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais. Simpatia, meu anjinho, é o canto de passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens de um céu de agosto, é o que me inspira teu rosto. Simpatia é quase amor. Então aqui ele usa esse poeminha meigo já para abordar a questão da paixão, né, do amor. E aí nós temos o Fagundes Varela. Fagundes Varela viveu de 1841 a 1875. Ele viveu um pouquinho mais, né? 34, eu acho. Vocês podem fazer a conta aí. Teve uma vida um pouquinho mais longa, mas bem curta, se nós pensarmos na nossa realidade hoje, né? Nasceu e morreu no Rio de Janeiro, mas também veio cursar direito em São Paulo. Só que ele não curtiu muito o curso, vivia nos bares e acabou preferindo ser escritor. E aí tem um aspecto interessante da vida dele, que ele casou-se com uma artista de circo. Na época, mulher artista de circo era discriminada, né? Qualquer mulher atriz, não sei se vocês conhecem esse aspecto, mas eram consideradas como se fossem prostitutas, né? Eram rejeitadas completamente. Então, a família dele rejeitou esse casamento e cortou relações com ele. E os pais do Fagundes Varela se chamavam Emiliano e Emília. E aí, o primeiro filho dele, ele colocou o nome de Emiliano, mas ele faleceu aos 3 meses de vida. E aí, ele compôs esse Cântico do Calvário, que é um dos poemas mais famosos dele. Ele fez uma viagem para Recife, enquanto ele viajava, a esposa dele faleceu também. Ele voltou para a casa do pai, né, como ele ficou viúvo, e aí os pais o aceitaram de volta, ele voltou a viver com eles. Em 1869, ele acabou casando com uma prima, Maria, e aí ele teve 2 filhas primeiro, a Lélia e a Ruth, e o terceiro filho dele nasceu e ele colocou o nome de Emiliano de novo,
mas ele não sobreviveu. Ele ficou alcoólatra, se sentia muito solitário e acabou se apegando à religião. Mas 10 anos depois que ele tinha casado, ele faleceu de um AVC, especialmente por causa do excesso de bebida, aos 34 anos, em fevereiro de 1875. Então, vidas sempre muito trágicas aí no romantismo. E aqui está o Cântico do Calvário, que ele escreveu à memória de meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Aqui eu coloquei só alguns trechos, porque ele é um poema bem longo. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Então, aqui nessa primeira estrofe, a gente vê que ele fala como ele amava esse filho pomba predileta e tal, esperança, né? Era o brilho, o caminho, várias coisas. Mas como se fosse uma pomba que fosse atingida por uma flecha, né? E aí ele fala flecha do destino, né? O astro como se fosse uma estrela, né? Que vai embora com o temporal, ou o teto que cai, a fé que acaba, né? Então, a desgraça que isso significou para ele. Continuando. Mas não, tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas, no respiro flébio. Tu me contemplas lá no céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela, e são teus raios que meu estro aquecem. Pois bem, mostra-me as voltas do caminho, brilha e fulgura no azulado manto, mas não te arrojes, lágrima da noite, nas ondas nebulosas do ocidente. Brilha e fulgura, quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas, escada de Jacó serão teus raios, por onde azinha subirá minha alma. Então ele esperava se encontrar com esse filho no céu, né? Então ele fala aqui, ó, não fique, né? Não se instale quando a morte fria sobre mim sacudir o pó das asas. Então ele vai subir pela escada que os raios do filho apresentariam e ele rapidamente subiria para o céu para encontrar com esse filho. Deixa eu voltar aqui e parar de compartilhar a tela, peraí. Aqui. Pronto. Deu certo, gente? Deixa eu ver se eu volto aqui. Vocês estão me vendo direito, bem, de novo ou não? Me dei um retorno aí. Sim? Tudo certo? Beleza. E aí, o que acharam dessa segunda geração? Vocês têm que ver que é a geração que mais sofre, que mais exagera, e a gente entende um pouquinho por quê, né? A gente vê que as vidas deles eram muito trágicas. Eles não tinham muita esperança de conseguir se casar e ter filhos, porque eles viam todo mundo morrendo muito cedo. Então, era como se o amor fosse algo inatingível para eles. E assim, a gente vendo essa realidade, faz sentido eles pensarem isso, né? Porque, imagina, com 20 anos, as pessoas estavam morrendo. Então, a perspectiva de ter uma felicidade futura era muito pequena. Além do que, quando eles conseguiam casar e ter filhos, ou achar um amor aí, era muito alta a mortalidade infantil, então as crianças morriam, então tudo era muito triste, muito trágico, né? E aí isso pesava muito sobre eles. Eles viam muitas pessoas sofrendo com tuberculose, a tuberculose não tinha tratamento, né? Até a gente vê nos filmes essas cenas, né? De repente a pessoa começa com tosse com sangue e aí morre, né? Então era típico da época. E aí eles acabavam bebendo nos bares para afogar as mágoas, mas isso piorava a situação de saúde deles. Então eles não tinham, assim, uma expectativa positiva de vida, e isso reflete extremamente, né, nessa poesia, né? Então, espero que vocês tenham entendido que o sofrimento deles fez com que a poesia deles fosse extremamente
triste, pessimista, né, falando de morte. Vamos ver ali na página 14, né? Da 14 em diante, então, nós temos poemas dessa época. E aí nós temos o primeiro do Fagundes Varela. Vocês estão com o livro aí? Posso ler? Deem um ok aí no chat. Literatura, página 14. Ok? Tá. Então tem um poema aí do Fagundes Varela. Sinistro como um fúnebre segredo, passa o vento do norte murmurando, nos densos pinheirais. A noite é fria e triste, solitário, atravesso a cavalo a selva escura, entre sombras fatais. Que tipo de paisagem nós temos aí que é típica da segunda geração romântica? Pensem, que cenário vocês estão vendo aí? Que tipo de cenário? Olha ali, vento, a noite é fria e triste, selva escura. Que tipo de ambiente nós estamos vendo aí? Todo mundo silencioso? A gente tem que pensar o seguinte: no romantismo, geralmente, a descrição do cenário, da natureza, reflete o que eles sentem. Então, se a pessoa está apaixonada, feliz, aí você vai estar no meio de um campo de flores, alegre, ensolarado. Agora, se você está mal, que tipo de cenário aparece aqui? Que é o que aparece aqui nessa poesia de Fagundes Varela. Que tipo de cenário? Acorda, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora estou escrevendo aí, vamos lá. Ah, segunda-feira é. Digamos que hoje não está esse tipo de cenário. Estou vendo um sol bonito na minha janela aqui. Ok. Primeira aula de segunda-feira, entendi. Mas vamos lá, então. Vamos decifrar esse cenário. Isso, algo tipo inverno. Sensações de frio muito intensas, né? E aí tipo um cenário fúnebre, triste, isso mesmo. É sinistro, ele já começa, né? Sinistro, um vento, a noite é fria, triste, a selva escura, sombras fatais, né? Como se as sombras fossem matar alguém. Então, são elementos de tristeza, de angústia. Esse é o cenário. Isso, então, vocês lembrem disso, né? Que o cenário do romantismo, ele é ligado aos sentimentos, tá? Então, e aqui é para ser o cenário no Brasil, né? Florestas brasileiras. E aí, B, bom, fácil, né? O que desse poema mostra o universo obscuro da segunda geração romântica? Que descrições aí? Então, podem colocar aí selva escura, sombras fatais, noite fria e triste, vento murmurando. Tanto é que nos quadros do romantismo, quando vocês veem as pessoas felizes, está aquele quadro do campo bonitinho, nos quadros mais tristes, geralmente a cena parece um cemitério, bem típico, porque as pessoas perdiam, né, o amor da vida, né, morria. Então, é bem típico você ver quadros com cemitérios. Aí, mais um poema, 2. Ó, já começa bem. Adeus, meus sonhos. Adeus, meus sonhos, eu prantei e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias, assina a douda de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo, a estrela de meus cândidos amores, já que não levo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. E aí,
Animado? Fúnebre segredo? É, tudo triste, né? Vamos lá. De quem ou do que se despede o eu lírico nos versos iniciais do poema? Tá bem óbvio, né? Porque tá no título. Do que ele se despede? Dos sonhos, perfeito. Então, imaginem se agora, por exemplo, nesse momento, todos nós pensássemos, vamos morrer com esse vírus. A gente ia pensar isso também, né? Nossos projetos futuros, nossos sonhos se acabaram. Como eles viam a morte muito cedo, sempre, eles já encaravam que não iam ter muito futuro pela frente. Então, a juventude deles era tipo o fim. E aí, qual das afirmações pode ser considerada correta? O eu lírico lamenta perdas de tempo em apaixonar-se por uma mulher cujo relacionamento não frutificou. A imagem do luto não se remete ao mundo físico, mas sim ao plano emocional. Qual vocês acham que está certa? Quem arrisca? A 1? Pode ser. Na verdade, tanto faz a resposta, as duas estão corretas. Porque assim, como eles tinham pouco tempo de vida, você se apaixonar por alguém que não ia dar certo era, digamos assim, uma grande perda de tempo, né? Se você achasse logo a pessoa, beleza, pelo menos você aproveitava um pouquinho. Então, ele se entristece mesmo de ter se apaixonado por alguém que não deu certo. E geralmente eles acabavam a esperança, daí eles não tinham esperança de encontrar outra pessoa, porque não daria tempo. E aí a imagem do luto aqui é o luto nesse sentido, né? Emocional, de perder o amor. Então, morri. Já perdi, já não vou ter mais. Não fiquem depressivos nessa semana por causa desse assunto, ok? Bom dia, Ian. E aí, como se relacionam no poema os temas do amor e da morte, né? Que são típicos da segunda geração romântica. Então, aqui, só para explicar para vocês, eles achavam que sem amor a vida não tinha sentido. E aí, como era muito rápido, né? Às vezes eles não conseguiam esse amor. Então, eles achavam que a vida não tinha sentido. O sentido era encontrar o amor da vida, né? E aí, se eles não encontravam, então era como se eles já estivessem mortos. Então, por isso que é associado o perder o amor com a morte. Casimiro de Abreu, um dos poemas mais conhecidos da literatura romântica brasileira, na questão 3, tá? Meus 8 anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Por que esse poema pode ser considerado escapista? O que é o escapismo? Vocês lembram? É a vontade de escapar da realidade para algo melhor. Aqui ele quer escapar para onde? Pense, se o poema se chama Meus 8 anos, para onde ele quer escapar? Para a infância. Muito bem, exatamente. Deixa eu voltar aqui. E assim, pensem, ele morreu aos 22. Quando ele escreveu esse poema aqui, digamos que nem fazia tanto tempo assim que ele tinha saído da infância. Mas, no momento em que, nessa época, eles se tornavam adolescentes e jovens, eles já tinham muitas responsabilidades, né? Porque eram outros momentos, vocês viam, eles já estavam na faculdade aos 15, 16 anos. E, assim, já começava esse estresse de perceber que a vida ia acabar logo. Então, era muito rápido. Tipo, se eu perguntar para vocês, vocês estão com saudades da infância? Talvez seja muito cedo para vocês dizerem estou com saudade da infância.
Mas para eles era uma coisa assim, eu queria voltar para a infância, no tempo em que eu sonhava, que eu tinha esperança, que não sofria tanto. Nós estou vendo aqui que só faltam 2 minutos, gente. Então, recadinhos finais, tá? Primeira coisa, eu fiz uma mudança nos planos e esse conteúdo que eu passei para vocês hoje é o mesmo que está na videoaula de literatura no roteiro. Então, assim, vocês só precisam assistir se vocês quiserem ver de novo, reforçar ou, né, se precisarem depois renovar, tá? Isso, ok. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a tarefa, então, do Ateneu, aqueles alunos que aparecem aqui como não fizeram. Não sei se chegaram aí. O Ian, eu vi que chegou. A Maria Eduarda, não sei se está ainda. Gabriel Pacheco, a Larissa e o Vitor. Então, se vocês puderem dar um retorno aí, porque vale nota, né? Eu preciso dessas atividades aí para a gente somar, né? Então, não sei o que aconteceu. Inclusive, a do 3 e 4 já está aberta. Vocês já podem fazer, tá? A gente já está aberta hoje até sexta. Pelo que eu vi, ela fecha 1 hora antes do que eu agendei. Então, ela fecha às 11, não à meia-noite. Não sei porque dá essa diferença. Pode falar, Gabriel. Então, não percam tempo, né? Comecem a fazer assim que vocês tiverem um tempinho. Não deixem para a última hora, pode dar problema aí no sistema. Mas é que era só até sexta mesmo, Gabriel. Eu estou liberando de segunda até sexta. Então, foi um engano. Faz o seguinte, Gabriel Pacheco. Foi. Acho que eu me enganei, porque a gente faz esse roteiro 2 semanas antes. Então, eu já mandei roteiro. Oi? Comigo quem? E assim, Então, hoje à tarde, a partir das 2 horas, entrem lá e façam, mas vai abrir por 2 horas, vocês têm que entrar e fazer, só que tá como atividade extra, tá, como outra atividade extra, capítulo 1 e 2, então vocês têm uma última chance hoje à tarde de fazer. As próximas vai ser sempre de segunda a sexta, então façam no tempo da semana, ok? Eu não queria pôr tarefa para vocês no final de semana. Beleza? Se vocês tiverem um grupo da turma aí e puderem avisar esses alunos que não estão aqui e que não fizeram, eu agradeço muito. Não sei quem é o monitor da turma. Já avisou? Tá, mas é rapidinho, dá tipo 2 às 4, acho que fecha, tá? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Senão já passamos 1 minuto, vocês podem sair.